melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. Queridos irmãos, estamos vivendo tempos difíceis em várias áreas da sociedade, na política, na educação, na saúde, na família, mas a palavra de Deus diz que os filhos de Deus têm que discernir o tempo e o modo como devemos agir. Eu quero te convidar para participar do seminário Shemitah Jubileu, que será nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Neste evento estarão presentes vários apóstolos e profetas de nações, e você entenderá claramente o propósito de Deus para este tempo e principalmente como você deve agir. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando. Dê crédito à palavra de Deus e compreenda como você deve agir nos tempos Shemitah Jubileu. Entre no nosso site www.casaapostolica.org.br e saiba todos os detalhes sobre esse grande seminário Shemitah Jubileu. Deus abençoe a sua vida. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltará, do claro então, no ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltará, declara então, no ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. O nome da palavra desta noite chama-se A Obediência de uma Oferta. Muitas vezes nós temos falado aqui, não só eu, mas também pastor Luiz Anon, quando está compreendendo o propósito do reino sobre a terra, ele tem ensinado muito sobre o que é uma oferta. E nós precisamos ter uma revelação no nosso espírito para entender claramente aquilo que nós fazemos. Afinal de contas, nós não somos pessoas religiosas, nós somos pessoas espirituais, caminhamos numa nova dimensão, e é por isso que nós precisamos compreender aquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro. Amém? Quantos acreditam nisso? Porque muitos de vocês podem falar: mas eu estou passando por tribulações, por angústias, por lutas. Eu quero te dizer que todas as atitudes que você precisa aprender a tomar, você vai ouvir aqui nesta noite. E se você caminha nessa dimensão, você vai poder experimentar a glória de Deus. Um tempo atrás, eu falei do Carmo e da Andréia. Hoje eu quero falar do pastor Marcelinho e da pastora Merê. Pessoas que andam 100% de acordo com os princípios da palavra do reino, principalmente no quesito de ofertas, de dízimo e de primícias. Caminham nesta dimensão de ir cada vez mais num nível maior. E eu quero profetizar, pastor Marcelinho e pastora Merê, que o inimigo não pode paralisar vocês, porque aquilo que Deus tem preparado para vocês é aquilo que Deus vai fazer. Deus vai levantar vocês de forma gloriosa e poderosa, e ninguém vai poder deter você e paralisar você. Tudo que você está vivendo não é a realidade daquilo que Deus tem para você. A realidade é aquela que Deus prometeu para você, e é aonde Deus vai te colocar. Dia após dia, eu vejo Deus aumentando a sua fé e aumentando o seu compromisso cada vez mais com Ele. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida da pastora Merê. Pastor Marcelinho passou mal essa semana, nos deu um susto, mas graças a Deus já está recuperado. Foi apenas uma bactéria no intestino e já 100% recuperado para a glória do nome do Senhor. Quantos creem nisso? Então vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Marcelinho. Por que eu quero falar sobre isso? Porque é muito importante você entender
É muito importante você compreender o que nós vamos ensinar nesta noite, porque você caminha numa dimensão muito maior quando você entende claramente a revelação para o qual Deus te chamou. E é por isso que nesta noite eu quero falar sobre esta palavra, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós, diga assim, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Nós somos salvos, nós somos escolhidos, e Deus tem um propósito com cada um de nós. Por isso aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus preparou, Ele só vai realizar na minha e na sua vida, a partir do momento que Ele possa experimentar as nossas atitudes, as nossas decisões. Tudo na vida é questão de fé. Falamos no domingo sobre o temor que nós temos que muitos fiquem para trás, porque não estavam misturadas com a fé daquilo que ouviam. E quando você ouve uma palavra dessa, eu quero que você aprenda a caminhar com Deus. Ai, apóstolo, mas o senhor não sabe a minha situação, eu tenho 10 reais no bolso, não tem problema. Para Deus não importa se é 10, se é 100, se é 1000, se é 10 mil, se é 100 mil, se é 1 milhão. O que importa com Deus, diz Meire, é que você seja fiel naquilo que você tem. Isso que agrada o coração de Deus. Deus nunca vai dizer para você que você precisa dar X, Y ou Z. Deus sempre vai olhar para você para saber se você tem sido fiel naquilo que Deus tem colocado na tua mão. Agora, à medida que você caminha numa fidelidade, Deus vai te levantando no nível mais alto. Ele vai te promovendo. Ele vai te promovendo. E o que acontece? À medida que você experimenta Deus, você vai começando a ver Deus te honrando. Você caminha num nível de fé em 10, depois Deus te leva para 100, depois Deus te leva para 1000, depois Deus te leva para 10 mil, para 100 mil, mas a fidelidade dele continua sempre a mesma. E por que eu estou falando isso com você? Porque se você crê nessa palavra, que a palavra da cruz é loucura, é porque a sua expectativa ainda, ela está muito aquém daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus, Ele sempre testa como você está. E eu vou provar para você biblicamente nesta noite, como Deus testa a gente. Como Deus, Ele prova aqueles que são verdadeiramente fiéis a Ele. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus um dia, depois dele falar com Abraão, Ele pediu uma prova. Ele fez uma prova com Abraão. Ele experimentou Abraão, para saber se realmente Abraão era um homem que estava disposto a obedecer a Deus. E é assim que Deus faz. Deus, Ele sempre nos dá oportunidade para que nós possamos demonstrar a Ele a nossa fidelidade. Quem esteve aqui na quarta-feira passada, teve a oportunidade de ouvir o testemunho da profeta. A profeta foi falando exatamente disso que eu estou falando hoje. Ela deu o testemunho da vida e das experiências que nós tivemos com Deus, em cada limite. No limite que nós pudéssemos suportar e no limite que nós não podíamos suportar, mas que Deus permitiu que nós passássemos também. Para que isso? Exatamente para ver, experimentar que dimensão nós estávamos vivendo. E assim foi feito com Abraão. Deus queria saber quais eram os pensamentos que Abraão tinha. Quais eram os desejos que havia dentro do coração de Abraão. E Deus colocou para ele uma prova maravilhosa. E esta prova foi algo glorioso. Por quê? Porque Deus sempre prepara cada um de nós para caminhar numa dimensão. E se você está preparado para entender isso, você precisa aprender a obedecer a Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. E é sobre essa obediência que eu quero dizer para você. Olha aquele texto, 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 22. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo número 15, versículo número 22.
Está escrito assim: tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer, diga comigo, obedecer é melhor que sacrificar. O que Deus quer é obediência. Por isso Ele diz na sua palavra que atender melhor é melhor do que você sacrificar. Quando você entende aquilo que Deus está falando, você caminha numa dimensão muito melhor e muito maior. E eu quero nesta noite levá-lo a esta dimensão. Eu quero levá-lo a ter uma experiência com Deus. Eu quero levá-lo a ter um confronto com Deus. Eu quero levá-lo a ter fé naquilo que diz a palavra do Senhor. Porque aí, verdadeiramente, você vai começar a entender quais são os métodos que Deus usa para nos treinar. Quais são as formas que Deus usa para verificar a nossa fidelidade. O desejo de Deus é nos testar, e Ele sempre faz isso para saber que nível de fé você está caminhando. Por isso, é muito importante que você tenha atitudes e decisões de obedecer a Deus. É muito importante que você entenda o porquê você deve obedecer a Deus. É muito importante que você compreenda a revelação do propósito para o qual você foi chamado, para cumprir essa chamada. Porque Deus, Ele nunca faz as coisas de qualquer jeito. Por isso Ele deixa muito claro que obedecer é melhor do que o próprio sacrifício. O que Ele quer de mim e de você é uma obediência. Diga comigo, obediência. Jamais podemos deixar de obedecer a Deus e aos seus princípios se nós não estamos preparados. Então Deus nos testa nos pequenos detalhes. Diga comigo, pequenos detalhes. E que detalhes são esses? Através das ofertas. Ele olha para mim e para você, e Ele sabe se verdadeiramente nós obedecemos a Deus. Se tudo aquilo que chega na nossa mão, seja pouco ou seja muito, nós somos fiéis a Ele. Porque nós somos mestres em encontrar saídas. Esse mês não deu. Esse mês eu tive que pagar o aluguel, a luz, a água, o telefone, pôr gasolina, paguei PVA, o IPTU, não sei o quê, e nós sempre damos uma desculpa. Mas a Bíblia diz que em primeiro lugar, nós temos que tirar o do Senhor. Quando nós temos fé para fazer isso, nós verdadeiramente podemos experimentar a Deus. Quando nós fazemos isso, nós podemos mostrar a Deus que Ele pode confiar em nós. E se hoje você tem ganho apenas R$500 ou R$1.000, mas se você é fiel nos 500 ou nos R$1.000, Deus pode te entregar o 2.000, o 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 100 milhões, não importa. Ele quer ver exatamente o que está no teu coração, o que está na tua mente. E assim como Deus experimentou Abraão, Deus quer experimentar você. Naquele tempo, era comum fazer o sacrifício, mas Deus queria saber se ele estava disposto a sacrificar o seu filho por um propósito eterno, porque os ímpios pegavam os filhos e sacrificavam para receber bênçãos de demônios, e Deus, da mesma forma que os inimigos pediam isso, Deus pediu para Abraão fazer um sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Deus havia dado um milagre na mão de Abraão. Deus havia entregue a ele o que ele mais desejava no seu coração. Diga comigo, um filho. E Deus entregou a ele depois de quantos anos? Depois de 24 anos que ele estava clamando, orando, pedindo a Deus um filho. Deus enviou Isaac. E depois que Deus envia o Isaac, que era uma resposta para a humanidade, que era uma resposta para as nações, Deus, de uma forma incoerente pelos olhos naturais, diz que pede novamente a oferta. Pede para que ele possa ir no monte Horebe e ali fazer um sacrifício. Deus já havia rejeitado o próprio Ismael.
E Deus havia dito que das entranhas dele iria nascer um filho. E é por isso que eu quero que você abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Olha o que está escrito ali. E aconteceu, depois dessas coisas. Diga comigo, depois dessas coisas. Gente, não existe nada na Bíblia que está escrito por acaso. Diga comigo, e depois dessas coisas. Deus havia testado Abraão 24 anos, e aí concedeu o milagre. Nasceu o filho, ele recebeu Isaac. Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Por quê? Porque eles estavam prontos para receber o milagre. E depois que Deus entrega o filho, Deus diz para ele, Deus provou a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Diga comigo, eis-me aqui. Porque Deus brincou com Abraão? Porque Deus testou Abraão? Se Deus havia prometido que ele seria pai de uma multidão de nações, ele disse que podia olhar para os céus e ele olhar a quantidade de estrelas que havia nos céus. Se havia sido feita uma promessa para ele, por que Deus ainda queria provar a ele? Eu quero que vocês reflitam profundamente sobre isso. Eu quero que você busque no teu interior, por que Deus, depois de todas essas coisas, ainda testou Abraão. Eu quero que você reflita. Deus, Ele quer testar eu e você, para saber qual é o nível de confiabilidade que Ele pode depositar em nós. Ele falou, eu vou entregar algo muito precioso para Abraão. Se Abraão não estiver preparado, se Abraão não estiver forte, consolidado, Abraão pode se perder. E aí, diz a palavra, que provou Deus a Abraão, dizendo, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Você crê que Deus sabia que Abraão ia obedecer? Nós sabemos que sim, porque Abraão era um homem comprometido com Deus. Nós, os carnais, nós muitas vezes queremos questionar aquilo que Deus está fazendo conosco. Nós não entendemos por que Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte, e tudo que acontece conosco nós questionamos. E é sobre esse aspecto que eu quero que você analise esse momento. Eu quero que você entenda que Deus escolhe os filhos prediletos que Ele tem. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus olha para aqueles que são verdadeiramente fiéis a Ele. E qual é a melhor forma de você mostrar a tua fidelidade para Ele? Quando você é tocado pelo Espírito Santo, para fazer qualquer coisa para o reino de Deus. Não importa se é para você limpar o piso, não importa se é para você arrumar a cozinha, não importa se é para você limpar o banheiro, não importa se é para você arrumar as cadeiras, não importa se é para você abrir ou fechar o local. Deus, Ele está olhando cada detalhe do nosso coração. E saber
se verdadeiramente nós somos fiéis nos detalhes. E Deus quer ver se nós somos fiéis, principalmente na hora que Ele tira o nosso dinheiro. Aqui eu recebia para fazer isso, agora eu não recebo mais. Agora que Deus quer saber se você é fiel mesmo. Porque enquanto você estava recebendo, você tinha uma motivação para fazer aquilo que você fazia. Mas depois que você não recebe mais, eu quero saber se você tem o mesmo compromisso que você tinha quando você estava recebendo. Alguém consegue me entender? É muito claro isso. Deus, Ele olha para nós e Ele vê a motivação do nosso coração. Se nós temos a mesma motivação daquilo que nós estamos fazendo para agradar o coração de Deus. Eu e a profeta, nós sempre fomos assalariados na casa apostólica. Nesses anos todinhos nós fomos assalariados, tanto eu quanto a profeta. Além de ter salário, eu e a profeta, nós tínhamos uma ajuda de custo de moradia. E depois que nós passamos por um tempo, nós abrimos mão do nosso salário em prol da casa apostólica. Já faz mais de 1 ano e meio que nós não recebemos nenhum centavo da casa apostólica, nem ajuda de custo e nem salário. Mas pela infinita misericórdia de Deus, nós continuamos aqui, agradando ao Senhor, com sinceridade no nosso coração. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque quando nós perdemos o salário, é que nós possamos mostrar para Deus a nossa fidelidade com Ele. E nesse tempo, que tem sido um tempo difícil, um tempo árduo, nós temos vindo aqui. Não importa se a casa está cheia, se a casa está vazia, se tem muita cadeira, se tem pouca cadeira, nós continuamos fiéis à nossa chamada. Sabe por quê? Porque Deus nos confiou uma missão. Talvez se Abraão olhasse a circunstância, depois de 10 anos, ele falava, vou largar a mão disso daí, não tem mais condições. Que nem a mulher de Jó falou para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, esse negócio não dá certo. Qual foi a resposta de Jó? Você fala como se fosse uma louca, mulher. Nu eu vim nesta terra e nu retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é quando você verdadeiramente está disposto a agradar a Deus. Isto, Deus, Ele não tem pressa em nos experimentar. E passa alguns meses, passa alguns anos, passa 5 anos, passa 10 anos, e Deus continua olhando para mim e para você. Nossa, tudo isso, apóstolo? Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então para Deus é a mesma coisa, para nós é complicado. E o que Deus fez com Abraão? Deus falou para ele, Abraão, eu vou te provar. Eu quero que você passe por um processo. Eu quero que você mostre a tua maturidade, o teu amadurecimento. O que Abraão falou? O que Abraão falou, pastor? O que Abraão falou? O que ele respondeu? Eis-me aqui. Abraão virou e disse assim, ó, pode me testar, pode pedir o que o senhor quiser, que eu estou pronto para te oferecer. Eu não vou correr do pau, eu não vou fugir, eu vou ficar na posição. E sabe o que ele disse? Ele virou e falou o seguinte, pode me pedir o que o senhor quiser, que eu estou pronto para fazer. Abraão, você tem certeza? Então eu vou pedir o teu único filho, aquele que tu amas. Diga para quem está do teu lado, uau! Às vezes Deus pode pedir para nós o dinheiro que está no nosso bolso, ou às vezes Ele pode pedir a carteira que está no nosso bolso,
E quando pede o dinheiro, a gente começa a achar ruim. Mas o duro é quando ele pede a vida do teu filho. Porque se ele pedisse a tua vida, ainda estava tudo certo. Agora, pedir a vida do teu filho, eu acho que é pior quando pede a sua. Agora, pedir a vida do único filho é muito forte. Porque naquele tempo, não existia a crença da ressurreição. Não existia a crença que a gente ia ressuscitar. Não tinha ainda, Jesus Cristo ainda não havia morrido. E nós não conhecíamos ainda a crença de ressuscitar. Abraão teve muito medo diante disso, porque o tamanho da prova de Abraão era algo terrível. Diga comigo, algo terrível. Mas Abraão era um homem que ele amava o livro de Mateus, capítulo 22, 37. Ali está escrito: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Ele verdadeiramente amava a Deus. Ele se comprometia com o Senhor. E quando Deus virou para ele, pastor Marcelinho, e disse para ele: Abraão, toma o teu único filho, aquele que tu amas, e vai à terra de Moriá. A terra de Moriá era uma terra do confronto, era um lugar do desafio, era um lugar terrível. E da casa de Abraão até o lugar que ele ia fazer o sacrifício, era 4 dias. Diga comigo, 4 dias. 4 dias de viagem. Mas apóstolo, por que o senhor está falando do tempo da viagem? Porque eu imagino que Abraão, ele colocou sobre o jumento todos os seus apetrechos. Ele colocou a lenha, ele colocou a faca, ele preparou todo o sacrifício e colocou no jumento, e ali, junto com os seus moços, ele saiu e pegou o seu filho. Ele não pôde falar para Sara que ele ia fazer o sacrifício do filho, senão o que ia acontecer? A casa ia cair. A partir do momento que se falasse para Sara que ia matar o filho dela, Sara jamais ia entregar o filho para ele. Então ele disse que ia pegar o filho e ia sair para uma caçada. E esse homem, diga comigo, caminhou. Diga comigo, 4 dias. Você tem ideia do tamanho da tortura que era para esse homem? 4 dias, ele sabia que ele estava indo sacrificar o único filho que ele amava, o filho da promessa, que ele ia fazer um sacrifício. Diga comigo, terrível. Isso era uma tortura muito maior do que qualquer outra coisa que Deus pudesse te pedir. Ele passou 4 dias no meio de uma guerra, muitas vezes pensando que Deus o havia abandonado, que Deus havia esquecido. Mas Abraão estava firme e forte rumo ao propósito do qual Deus chamara. Ele não tinha dúvida nenhuma que era Deus que tinha pedido. Porque quando a gente escuta qualquer coisa que não agrada a gente fala: sai para lá, Satanás. Às vezes você está com R$1.000 no bolso e Deus fala para você: entrega esses R$1.000 no altar. Você fala: para lá, Satanás. Fica falando no meu ouvido essas besteiras. Por quê? Porque está falando uma coisa que não agrada o teu coração. E eu quero continuar. Eu quero continuar dizendo para você: vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto. Diga comigo, holocausto. Diga comigo, sacrifício. E ali começou a guerra. Ali começou uma batalha dentro de Abraão. Abraão estava sendo testado
no limite máximo da sua fé, para saber se verdadeiramente ele era um homem diferente de todos os outros que existiam na face da terra. E o tamanho da batalha que ele estava enfrentando não era uma batalha qualquer. Talvez você hoje esteja atravessando um grande deserto. Talvez hoje você esteja enfrentando uma grande batalha. Talvez hoje você esteja achando que Deus te abandonou, te esqueceu, e que Ele não está vendo o tamanho da luta que você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer que o que você tem passado não é nada comparado com aquilo que Abraão passou. Eu quero dizer que a sua batalha ela é muito pequena. É que nós somos frouxos, nós somos fracos. Qualquer coisa nós murmuramos, nós reclamamos. Por quê? Porque nós não fomos provados no fogo alto de Deus. Mas Abraão estava preparado. Abraão estava forte. Por quê? Porque ele sabia que as armas que iam batalhar contra ele eram armas fortes. Ele sabia que os meios seriam terríveis. Ele sabia que era uma atitude muito dura, que era uma decisão terrível, que o caminho era insuportável, mas que ele tinha certeza de uma coisa. Diga comigo, de uma coisa. O final era vitória. Sabe por que eu digo para você que era vitória? Porque ele virou e falou o seguinte: tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Abraão aos seus servos: ficai aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos e voltaremos. Ele estava no limite máximo do teste. Ele sabia que claramente ele estava sendo provado no último. Assim como Paulo, quando ele foi na igreja de Tessalônica, olha o que ele disse: mas mesmo depois de termos padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho com grande combate. Ele tinha sido vilipendiado, ele tinha sido debochado, xingado, humilhado, escarnecido, mas Paulo continuou falando em Tessalônica com veemência. Ele não se preocupou com aquilo que estava passando, exatamente como Abraão. Abraão viu a circunstância dos problemas, mas ele não se abateu, ele não se humilhou, ele não se deteve, ele continuou firme e forte no propósito para o qual Deus o chamara. O que eu quero salientar nesta noite é que Deus pode te pedir um grande sacrifício, que Deus pode te pedir um grande holocausto, e se você ainda não está preparado para fazer isso, é porque você ainda não está maduro, você ainda está como meninos na fé. E Deus jamais vai pedir alguma coisa grande para você, se você não está preparado para oferecer. Deus só pode pedir algo grande para aqueles que Ele confia. É por isso que você não tem experiência com Deus. É por isso que você não conhece a Deus. É por isso que passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você não vê nada acontecendo na sua vida. Porque você não tem coragem de enfrentar os desafios que Deus quer fazer com você. Você não tem coragem de experimentar verdadeiramente aquilo que Deus quer te entregar. Paulo continua falando com a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2:3, olha o que ele diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Sabe por quê? Ele não pregava com motivações incorretas. Ele não estava exortando a igreja para levar qualquer tipo de vantagem. Hoje, ninguém quer criticar, ninguém quer exortar a igreja, sabe por quê? O povo vai embora, e se o povo for embora eu vou perder o dízimo. Que me importa o dízimo? Que me interessa a sua oferta, a sua primícia? O que me importa é pregar aquilo que Deus quer que eu pregue. Esse é o propósito da nossa palavra. Mas Paulo não queria jamais falar uma palavra que não fosse literalmente aquela que Deus queria que ele falasse. E ele continua dizendo:
Mas como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, como que prova os nossos corações. Deus sempre vai saber qual é a motivação do teu coração. Deus sempre vai saber se verdadeiramente você o ama. Quando você perde as vantagens pessoais, na casa apostólica não tem mais nada para me oferecer, agora eu vou servir a Deus ali. Mas quando a coisa arrocha, a maioria sabe o que faz? Pula do barco e dá no pé, porque agora não tem mais vantagem, agora não tem mais nada. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas só querem saber aquilo que vai dar resultado para elas. Mas Paulo estava dizendo, Abraão estava fazendo algo, não para agradar pessoas, não para agradar homens, mas verdadeiramente para servir a Deus. Por isso, ele estava dizendo que a prova, volta um pouquinho, filha, que a prova que eles estavam falando era para agradar a Deus, e Deus estava provando o coração deles. Por isso, esta noite, eu quero que você saia daqui com uma decisão no teu espírito e no teu coração. Eu quero que você olhe para dentro de você e que você possa verdadeiramente dizer: Deus, eu estou decidido a te amar. E se o Senhor fizer uma prova, como o Senhor fez com Abraão, eu estou pronto para entregar o meu Isaque. Olha o que diz o próximo texto: toma agora o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto. Deus quer saber de mim e de você, se nós estamos prontos para entregar o nosso Isaque. Apóstolo, oi? Deus quer ser o primeiro na tua vida. Ele quer experimentar qual é a motivação do teu coração. Mas apóstolo, por que o senhor está falando desse jeito? Porque eu sei que vai vir o seminário do Shemitah. E no seminário Shemitah Jubileu, algo está preparado para a casa apostólica de adoração. Algo está sendo levantado para ser entregue a nós no seminário do Shemitah. Mas talvez Deus quer algo que esteja preso dentro do teu coração, e que a sua vida não mudou, a sua história financeira não mudou, e o apóstolo Merria mandou um recado para a casa apostólica, que vai haver uma grande liberação financeira para aqueles que verdadeiramente são filhos. E eu quero saber se você está pronto para entregar o teu Isaque, se você está pronto para entender o que é o propósito dessa oferta, se é verdadeiramente algo que está travado dentro de você, se você está preparado para fazer isso, porque o propósito de uma oferta é a manifestação da glória de Deus em tua vida. Deus nunca vai pedir nada para você que não seja para te promover. Por isso, se você entregar tudo que você tem, tudo, Deus jamais vai ficar devendo para você. Ele vai te devolver várias vezes mais. Ele é especialista nisso. Ele nos prepara para isso. Ele nos amadurece para isso. Por isso, esta é uma noite que Deus quer preparar o teu coração. Esta é uma noite que Deus quer que você entenda que o maior sacrifício que Ele podia fazer por mim e por você, Ele já fez, que era entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos viver uma vida e uma vida com abundância. E muitas vezes, o que tem acontecido nos dias de hoje, que nós não temos a capacidade de entender o que Deus quer fazer, nós não temos a capacidade de compreender que Deus tem muito mais a nos oferecer do que a nossa mente pode imaginar.
Nós sempre achamos que Deus está barganhando conosco, mas Deus não é Deus de barganha. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de relacionamento, de intimidade. E se você quer saber como terminou a história, no momento que Abraão estava pronto para fazer o sacrifício, para sacrificar o seu filho, para glorificar o nome de Deus, Deus virou a ele e disse: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faça nada, porque agora eu sei que verdadeiramente tu temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E Deus enviou um cordeiro para que fosse feito o sacrifício. Na verdade, o que Deus quer de mim, de você, não é aquilo que você tem, não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu dinheiro, não é nada dessas coisas. O que Deus quer é provar o teu coração, é saber o que vai dentro do teu coração. Deus não tem dificuldade de entregar uma casa, um carro, dinheiro, recurso. Deus não tem dificuldade para isso. Deus, ele faz assim, ó, e a sua história muda. A sua história muda. Eu a vida inteira, eu fui vereador mais votado, empresário, lojas nos 3 estados do Brasil, no Minas, Rio e São Paulo. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas hoje eu vivo muito melhor do que quando eu era empresário. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Porque Deus, ele é maravilhoso. Porque Deus, ele é poderoso. Porque Deus, ele glorifica e ele honra aqueles que verdadeiramente nele creem. Esta semana foi tremenda na minha vida. Esta semana, ou melhor, semana passada, porque Deus colocou no meu coração para que eu fizesse uma oferta. E no dia que eu fiz uma oferta, durante o dia, eu entreguei na mão do tesoureiro. Chegou aqui à noite, a profeta usadíssima por Deus, levou à casa apostólica um confronto. E o Espírito falou para mim: faça de novo. Eu falei: aqui tem café no bule. E eu repeti a oferta à noite. No mesmo dia eu dei 2 ofertas. Ofertas consideráveis. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus da provisão. Quando você olha para mim e vê eu abençoado, é porque eu caminho no sobrenatural de Deus. Eu não tenho dúvida do Deus que eu sirvo. E assim eu creio que Deus olhou o coração de Abraão. Deus sabia que Abraão ia fazer o sacrifício. Deus sabia que ele estava disposto a sacrificar o que ele mais amava. Porque verdadeiramente ele amava em primeiro lugar a Deus. Deus, por amor à descendência de Abraão, ele sacrificou Jesus Cristo. Está dizendo o pastor Marcelinho. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque aqui nós somos privilegiados. Nós temos muitos pregadores que caminham na revelação de Deus. Pastor Marcelo, pastora Rose, pastor Marcelinho, pastora Merê, pastor Zanon, pastora Michele, pastor Leandro. São pessoas que caminham 100%. Profeta Soraya, tremendamente usada por Deus. E eu tenho certeza que quem cuida deste ministério é o Senhor. Aqui nós não falamos nada para agradar pessoas. Queremos demonstrar amor às pessoas, porque essa é a nossa obrigação. Oramos pelas pessoas, intercedemos pelas pessoas, mas a nossa verdadeira motivação é cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. E se você entendeu a palavra desta noite, é porque você entendeu a importância de uma oferta.
Deus nunca vai te pedir coisas, Ele sempre vai pedir a você demonstrações, atitudes, decisões, para saber até onde vai a tua fidelidade com Deus. Deus não depende do teu dinheiro, Deus não precisa do teu recurso. Esse mês aqui, a Casa Apostólica, mês que terminou no dia 30 de agosto, Deus fez coisas gloriosas. Por quê? Porque Deus é Senhor, é Ele quem cuida de tudo, e todos os meses vai ser assim, porque Deus, Ele é fiel, e Ele jamais vai abandonar aqueles que neles confiam. E se você tem confiado em Deus, creia que Ele vai fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Caminhe crendo nisso, e você vai poder experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Melhor caminho está dentro de